Olá pessoal, esse vídeo aqui é sobre jorgismo e distributismo, ou como eu disse aqui, capitalismo para os justos. Bem, é basicamente baseado numa pesquisa aqui que eu venho fazendo na internet, entendendo um pouco mais sobre a economia e alguns ismos, né? Algumas ideologias assim que eu achei muito interessante e que acho que vale a pena trazer para o debate público, né? Esse tipo de discussão. Então basicamente eu fiz alguns slides aqui, né, e trazer aqui algumas premissas básicas para a gente acabar discutindo aqui junto. Primeiro aqui são os 4 fatores de produção. Então tem um chart aqui do lado, se vocês estiverem conseguindo ver aqui, posso dar um zoom aqui de como que é o essa eu peguei esse chart aqui na internet, né? Esse aqui é sobre terra, capital, trabalho e empreendedorismo, né? Que seriam os 4 fatores, né? Normalmente o Marx vai falar lá que são 3 fatores, né? Terra, capital e trabalho. Mas hoje em dia já tem já o empreendedorismo também como um fator da produção, né? Então aqui uma tabelinha aqui basicamente para a gente entender melhor, né? Então os 4 fatores, então terra, uma característica é a extração daquele recurso e a recompensa é o aluguel, né? Então uma terra, se você é dono de uma terra, você consegue alugar aquilo, alugar aquele fator de produção. O capital, né? Outro fator também, onde você consegue capital aqui, deixa eu fazer um desenho aqui também, o capital, né? Onde o principal característica dele é o empréstimo, né? Então com o capital, com o dinheiro, você consegue emprestar ele para as pessoas e a sua recompensa com isso, com esse empréstimo, é o juros. Enquanto terra, você tem aqui a extração dela e o aluguel, o capital, o empréstimo e juros. Para nós, né, que somos os providos de terra e capital, o que resta, a maior parte, é o trabalho. Né? O trabalho, a característica deles são recursos humanos, então você gerencia várias pessoas, é o recurso humanos que gerencia esse trabalho, e a recompensa para você lá despender o seu tempo é o salário. Bom, aqui é toda a ideologia do Marx aqui está baseada nisso aqui. Nível 4 fator é o empreendedorismo, né, que é onde a característica dele é a reorganização do rancho de produção, onde a recompensa principal é o lucro. Né? Então você vai ter alguns arranjos, vai pegar terra, vai pegar capital, vai pegar trabalho, vai pegar esses 3 fatores, né, e vai buscar o lucro com ele. Né? Beleza? Passando aqui próximo. Então partindo aqui do georgismo. Né? Aqui tem uma frase que eu coloquei de Henry George que é: o imposto sobre o valor da terra é, portanto, o mais justo e igual de todos os impostos. Ela recai apenas sobre aqueles que recebem da sociedade um benefício peculiar e valioso, e sobre eles na produção do benefício que recebem. É a apropriação pela comunidade, para o uso da comunidade, aquele valor que é a criação da comunidade. É a aplicação da propriedade comum para usos comuns. Aqui ia falar assim, Henry George é um comunista, né? Você vai até falar assim, não é tanta comunidade que ele está falando aqui, não. Por que Henry George traz isso? Não, Henry George traz isso porque ele percebe que uma terra está lá, por exemplo, imagina uma cidadezinha, tem uma cidadezinha aqui, beleza. E aí você tem uma terra aqui, beleza, um lotezinho aqui de terra. E aí você tem a rua que passa aqui, a rua pública, bonitinho, tá dizendo aqui, né? Esses outros vizinhos também compraram essa terra também. E esses seus vizinhos vão lá e começam a construir uma casa, um outro constrói um comércio, um constrói um outro prédio aqui, coloca uma farmácia nessa cidade. Você vai tudo evoluindo aqui, toda essa região vai sendo evoluída com esses novos serviços, com essas novas terras, né, com um jardim bonito, com uma arquitetura bonita. E você não fez nada. Você basicamente ficou com essa terra. A terra está aqui. O que vai acontecer com ela? Vai valorizar. A terra sobe de valor. Né? Então, esse valor, na verdade, é um valor que você não mereceu. Né? Porque o que você fez? Você não trabalhou a terra. Voltando aqui nos fatores de produção, né? Então você não trabalhou ela. Né? Você não fez ele colocar uma pessoa para trabalhar, construir uma casa. Você não gastou capital de investir lá para montar uma casa também, para montar uma loja. Né? Não, você não fez nada disso. Né? Você apenas comprou terra. Ficou lá esperando as outras pessoas trabalharem em torno daquela terra e você está beneficiando agora dessa valorização. Então, para Henry George, ele fala assim: se a gente taxar a terra, que a terra ela não faz nada, a terra está lá sentada, parada. Né? Ela não faz nada, a terra está lá. Né? E ela é um bem limitado, ou seja, a gente já conhece o planeta inteiro.
né? Nós conhecemos o planeta inteiro e não vai nascer mais terra. Até o pessoal da China até vai fazer mais terra, alguns outros países estão lá criando novas terras. Mas no geral a gente não vai fazer novas terras, a gente quer utilizar aquelas que já tem. Então, como é um recurso limitado, escasso, né, você não seria o melhor tipo de ativo a ser taxado. Né? Como é justificado isso daí? Através desse gráfico aqui. Né? Então, esse aqui é um gráfico de demanda, né, e oferta. Né? Esse aqui é demanda e oferta. Né? E aqui está o preço, né, o preço daquele produto, do serviço e a quantidade dele. Né? Então, basicamente, esse aqui é o ponto, né, do equilíbrio. Né? O equilíbrio está aqui. Por quê? Porque nós temos uma taxa. Né? Então, se não houvesse essa taxa, esse ponto de equilíbrio seria aqui. Né? Beleza. Então, o que acontece? Toda vez que o governo decide taxar você no seu produto ou sobre o seu serviço, ele está diminuindo, né? Ele está pegando esse gráfico aqui assim e diminuindo todo esse público que poderia estar consumindo isso aqui não está, por causa dessa taxa, né? Por causa desse imposto. Isso se chama isso é uma ineficiência econômica, por assim dizer. Né? Poderia ter mais gente consumindo aquele produto, a gente poderia ter uma curva melhor de oferta e demanda, só que por causa dos impostos você não atende isso. Né? E aqui o Henry George vai falar o seguinte também. Né? Você taxar terras improdutivas, veja bem que a gente está falando aqui de taxar terras improdutivas. Né? Improdutivas. E como que a gente define? Bem, terra tudo igual, taxa ali basicamente área urbana, uma terra mais ali que não tem mais, onde tem maior uso, né? Então uma área para um centro de uma cidade, não é para ter terra parada ali. Né? Porque se é o centro, está todo mundo querendo ir no centro, é uma região que está todo mundo querendo ir, por que tem terra parada ali? É porque a gente se beneficiando justamente desse tipo de benefício que é feito através de outras pessoas. Você compra a terra, fica lá parada e você ganha, você valoriza a sua terra através do trabalho de outras pessoas. Né? Você não fez nada para valorizar aquela terra. É só porque você cabe você sendo dono daquela terra por algum motivo. Né? E qual que é a questão aqui do georgismo? Ele vai falar o seguinte, ó, o único imposto não leva o peso morto. Então, esse peso morto aqui, na verdade, é isso aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Isso aqui é um peso morto. Então, o único imposto que não leva o peso morto e não afeta a demanda da produtividade é o imposto sobre a terra. Porque o imposto sobre uma empresa, a empresa está gerando valor. Né? O imposto do capital, se ele estiver bem investido, né, você cria alguns impostos para a pessoa investir aquele dinheiro, ele também está sendo investido em alguma empresa, algum tipo de ativo ali específico, mesmo sendo um instrumento financeiro, ele está sendo utilizado para investir em algum recurso. Né? Então, o imposto sobre terra ele é preferido pelos economistas porque, ao contrário de outros impostos, não causa essa ineficiência econômica e tende a reduzir a desigualdade. Então, toda a base aqui do georgismo é justamente isso aqui. Então, a gente tirar esse peso morto, né? Ou seja, empresas que vão lá e às vezes o custo dele era para ser 100 sobre aquele produto, ele tem uma taxa de 10%, ele paga 110. Né? Então, e as pessoas não consumiriam, muitas pessoas não consomem aquele produto ou serviço a 110, mas consumiriam a 100. Né? Então, é esse peso morto aqui, é essa ineficiência econômica que os impostos sobre o consumo acabam gerando, que é o pior imposto, que é o imposto que mais pega sobre o pobre. Né? Depois o imposto de renda, né, que é um pouco menos de ineficiência, que você consegue ser mais regressivo, né? Então, se você ganhar mais, você paga mais, se você ganha menos, você paga menos, então você consegue ter esse tipo de regressividade no imposto de renda, mas o imposto sobre terra, ele na verdade é o melhor imposto, por assim dizer. Né? Todo imposto é ruim, mas é o que causa a menor distorção, assim por dizer. E aí vem o distributismo, também, que eu acho um tópico interessante, que eu acho que ele está muito bem relacionado com o georgismo. Né? O distributismo é a seguinte ideia. Né? Então, enquanto no capitalismo acaba acontecendo que os ativos, né, os produtos financeiros acabam sendo concentrados, né, concentradas as propriedades em alguns indivíduos, no socialismo ele é concentrado a propriedade no Estado. Então você tem aqui uma balança. Né? Então, enquanto o capitalismo está lá, ele tem essa força. Lógico que o Estado vai lá e intervém, ele tem essa força
de trazer, de concentrar empresas, de concentrar ativos, de concentrar terra. Né? Por quê? Porque o objetivo de toda empresa é o monopólio. Né? Depois do lucro, né? É o monopólio. Porque para você aumentar o seu lucro o máximo possível, né? Toda empresa busca lucro, a melhor forma de você aumentar o seu lucro é monopolizando aquele mercado. Né? Então, a partir do momento que você monopoliza o mercado, você consegue ter melhor taxa, você consegue colocar o seu próprio preço, você não tem concorrência. Nenhuma empresa gosta de concorrência. Então por isso que o Estado tem que vir aqui e falar, não, volta para cá. Ele vai fazer uma força oposta para distribuir parte desse capital, para não deixar que crie esses monopólios, né? E no cenário onde existem monopólios naturais, o Estado vai lá, cria um tipo de concessão, algo do tipo assim. Né? Então, enquanto o capitalismo ele fica aqui nessa ponta, né? O puro capitalismo ele fica aqui nessa ponta. Vamos redesenhar isso aqui, na verdade, né? Vamos manter os vieses aqui ideológicos, né? Então, quando aqui o capitalismo, né, que mais na direita, que ele fica concentrado nesse ponto, no socialismo o Estado controla todos os bens, o comunismo, na verdade, o socialismo depende um pouco, mas normalmente tem essa tendência mais para a esquerda, socialismo, e no capitalismo tem essa tendência mais para a direita. Então essas forças da sociedade, da economia, acabam indo para um lado ou para o outro, dependendo de quem está no governo. O que o distributismo fala? O distributismo fala o seguinte, olha, a gente tem que equilibrar isso aqui. De forma, né? Aí vem a teoria. É uma teoria econômica que afirma que os ativos produtivos do mundo devem ser amplamente possuídos em vez de concentrados. Né? Então, quanto mais gente tiver esses ativos, em vez então de deixar, na verdade, os ativos na mão do Estado, né, eu deixo, ou de alguns indivíduos, eu quero deixar os ativos no maior número de indivíduos. Né? Então, na verdade, o distributismo ele segue uma outra linha aqui, né? Ele faz mais ou menos aqui, na verdade. Ele vai por outro caminho, né? Ele quer pegar todos os indivíduos. Né? Ele não quer concentrar no Estado. E aqui eu coloquei algumas possíveis desvantagens nesses dois cenários, né? Então, acho que a desfinalização de imóveis e terrenos, né? O jorgismo acaba trazendo esse problema, né? Por causa que você pode tornar esses ativos nem tão mais interessantes para o mercado financeiro, porque hoje você compra lá um terreno no centro de São Paulo, por exemplo, e você larga o terreno lá e espera valorizar, né? Enquanto a sua cidade vai crescendo, ou em outras cidades também, né? Você espera aquele terreno valorizar sem investir na região, sem investir, esperar que os outros investam para você depois escolher esses frutos. Né? E se você realmente começa a taxar muito forte a terra, as pessoas vão deixar de comprar terreno. E o próprio mercado financeiro vai querer parar de utilizar os terrenos como instrumento financeiro, caso você não crie novos instrumentos ali. Né? Então isso aqui pode ser resolvido com novos instrumentos financeiros que dê algum incentivo, etc. Então, é um problema? É, mas tem soluções também. E aqui o distributismo, qual seria o maior problema? Que economias de escala, né? Então, pequenas empresas não conseguem fazer economias de escala do que grandes empresas conseguem, né? E aí também pode ser resolvido também através de cooperativas, né? Uma cooperativa faz uma coisa, outra cooperativa faz outras, né? E também através de um mecanismo de ações, né? Você poderia ter um mecanismo de ações que fizesse esse tipo de distribuição também de grandes empresas para não ficar concentrado em uma só pessoa. E aí, se vocês souberem mais de alguns pontos, né, que vocês acharem interessante colocar aqui das desvantagens também do distributismo ou do jorgismo, comentem, por favor, para a gente discutir juntos aqui também. Porque até o momento, poucas são as desvantagens. Né? Eu não quero ficar aqui sendo muito ideológico. Eu quero realmente ver se é uma pauta interessante para a gente trazer na discussão política, para trazer no domínio público, se realmente vale a pena seguir essas ideologias, vale a pena a gente criar ferramentas que sigam, né, essas ideologias como base aqui, né, políticas que sigam essas ideologias e que a gente caminhe como sociedade para um mundo economicamente mais distribuído e onde as taxas são para pessoas que realmente possuem mais terras do que pessoas que estão ali no ramo produtivo. E aqui no final, né, é um call to action, né? Então, tipo assim, como que a gente poderia fazer isso? Então, normalmente discutindo, a gente poderia estar criando taxas progressivas, né? Então, pelo tamanho do metro quadrado da propriedade. Então, se a pessoa tem uma casa de 500 metros quadrados, por exemplo, não precisa taxar essa pessoa. É de 5 mil a 5 mil, 10%, algo assim do tipo.
É lógico que entre a pessoa jurídica é outro processo, etc. Mas aqui o principal, o incentivo maior aqui do jorgismo é você não deixar terra sem trabalho. Terra boa, né? Terra que está ali bem localizada, no centro da cidade, está parada. Essas terras têm que estar no mercado, elas têm que estar sendo construídas moradias, têm que estar construindo empresas, têm que estar construindo alguma coisa, né? Porque essas terras que estão ali paradas estão só absorvendo o crescimento econômico daquela cidade, né? Elas estão tirando dinheiro do crescimento coletivo das pessoas, as pessoas que trabalharam naquela cidade, né, que criaram negócios naquela cidade. Essa terra está absorvendo isso daí e está apenas transferindo para uma entidade privada que não trabalhou, que não investiu, que não viveu naquela cidade. Uma outra coisa também interessante é incentivar o fundo imobiliário. Eu acho que é uma ótima ideia, que é um produto financeiro recente até no mercado brasileiro, que troca basicamente o CAPEX, né, aquele capital que é investido em investimento ali, por OPEX, que é aquele capital produtivo para você gerar na sua própria despesa, né, no dia a dia, o capital, a despesa que você gasta para você gerar mais capital. Então, eu acho interessante. Quanto mais fundos imobiliários tiverem, eu acho melhor. Eu acho que é uma boa sacada, né? Acho que é acessível também para as pessoas, né? Que alguém quer comprar um terreno consegue comprar um fundo imobiliário. Então, tornar esse produto mais seguro, mais acessível à pessoa física, né? Ao mesmo tempo que você taxa essas grandes propriedades, né? Acho que vai ser um incentivo muito bom, que vai fazer com que as pessoas realmente migrem, né, para esses produtos. Também um incentivo fiscal para as pessoas físicas possuírem um imóvel, né, igual o financiamento de pequenas propriedades como Minha Casa Minha Vida, que é um ótimo programa brasileiro. As pessoas esquecem que esse programa existe. Né? Também tem o SFH também, eu não coloquei aqui, mas tem o SFH também, né? E também é utilizado recurso da poupança, do FGTS e tal, que faz com que o Brasil seja um dos poucos países, assim, se você comparar com os países desenvolvidos, é um país realmente que tem uma grande quantidade de pessoas com imóvel próprio. Né? Então a gente tem que manter esses incentivos fiscais justamente para que, seguindo essa visão distributista, né, o maior número de pessoas também tenha um imóvel. Lembrando que imóvel, gente, é diferente de terreno, que eu tô falando aqui, o jorgismo está falando aqui em taxar terras. Né? Se você melhorou aquela terra, se você construiu uma casa de 2 andares, de 3 andares, um comérciozinho ali embaixo para você conseguir ter um aluguel, etc. Beleza. O problema é aquele terreno que está parado, tá enchendo de entulho. Esse é o problema, entendeu? Porque esse terreno não está fazendo nada produtivo ali. A casa tem uma função social, uma empresa tem uma função também ali social também. Então é esse tipo de coisa que o jorgismo tenta atacar. Essa terra não trabalhada, esse terreno parado. É que a gente sabe que no Brasil temos grandes ali, oligopólios ali, que possuem muitas terras, né? Que lógico. Por isso que eu estou trazendo à voga esse tipo de ismos, né? De ideologias que não são tratadas aqui no Brasil. Não é comum você escutar alguém falar sobre jorgismo ou distributismo, porque não interessa a um certo grupo, né? Então, basicamente é isso, gente. Não tem muito mais o que dizer, acho que a respeito desse cenário. Acho que são duas ideologias interessantes. Acho que vale a pena a gente estudar mais. Acho que vale a pena realmente ter mais artigos. Eu encontrei poucas coisas de economia relacionadas a isso aí também. Eu queria mais críticas, né? Porque eu só vi coisa boa até o momento. Eu não vi tipo, uma crítica que falasse, não, isso aqui tem algum problema específico. Eu vi que a gente já faz. No Brasil tem algumas políticas que já ajudam as pessoas a ter propriedade própria. Mas acho que tem um longo caminho a ser percorrido nesse cenário. Acho que o distributismo e o jorgismo juntos são ideologias muito interessantes, né? E que devem ter, eu não sei ainda, mas deve ter aí seus problemas ali, tanto em implementação quanto, por exemplo, de escala, etc. É isso, muito obrigado. Se você gostou aí do vídeo, não foi um vídeo com muita edição, é um vídeo que eu estou falando aqui livremente, mas se puder você comentar, curtir também, compartilhar para isso trazer mais a visão das pessoas, eu agradeço.